Muito bem, meus caros, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos do Catecismo Tradicional. E hoje nós já vamos entrar num novo sacramento. O ciclo dos sacramentos começa a chegar ao fim e, para o final, acabou ficando duas ordens, que foi dois sacramentos, vamos dizer assim, dois grandes fundamentos sacramentais, que são a ordem e o matrimônio. Mas antes de nós analisarmos a questão do matrimônio, vamos passar pelo sacramento da ordem. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o sacramento da ordem é toda a estrutura que o define como tal, mas mostrando o que ele possui de mais essencial, porque é o sacramento que possui uma diferença em relação aos outros sacramentos. Nós vamos ver que diferença é essa. Então, diante desse sacramento da ordem, imediatamente vem até nós a ideia relacionada ao sacrifício da missa. É claro, né, que aqueles que recebem o sacramento da ordem são os que realizarão o santo sacrifício da missa. Por isso, é um dos poderes que o sujeito do sacramento recebe. Essas quatro coisas aqui que eu pus no quadro são justamente as quatro funções daquele que vai receber o sacramento da ordem. O primeiro deles não podia ser outro: celebrar o santo sacrifício da missa. O segundo, administrar os sacramentos. O terceiro, pregar a palavra de Deus. E o quarto, beneficiar espiritualmente a comunidade. Isso é, vamos dizer, o esqueleto do sacramento que hoje nós vamos começar a analisar. E vamos entender essas funções e a importância delas para a vida da igreja e para a salvação das almas. Pois bem, esse sacramento é diferente dos outros. Não no sentido essencial, mas no modo como ele distribui as graças. Por quê? Todos os outros sacramentos, eles nos fornecem graças pessoais. Eu consigo para mim. O ordenando, o padre, o que recebe o sacramento da ordem, ele recebe não para si, ainda que nele vá acontecer todas as características de um sacramento, mas ele recebe aquele sacramento para distribuir as graças com a comunidade cristã. Reparem, né? É algo que vai extravasar a pessoa de quem recebe. Você, quando comunga Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia, você recebe Nosso Senhor dentro do seu coração. Quando você confessa, você apaga os seus pecados, você vai ter os seus pecados perdoados. O sacramento da ordem, ele é algo que vai distribuir as graças para os fiéis. Então, nisso, ele é diferente dos outros sacramentos. É interessante nós vermos isso, porque esse é, particularmente, o fim da ordem. Ou seja, o fim deste sacramento. Ele foi criado, ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para atingir esses fins que nós estamos vendo aqui. A Igreja define esse sacramento da seguinte maneira: é um sacramento que dá o poder de desempenhar as funções eclesiásticas e a graça de fazer santamente. Repare, há duas coisas na definição. Você terá o poder de administrar as graças que vêm
das funções eclesiásticas e uma graça também, mais uma, para poder realizar santamente essas funções. Isso está presente na definição do sacramento da ordem, né? Pois bem, o indivíduo que recebe o sacramento da ordem, ele vai necessariamente se tornar uma espécie de mediador. Ele vai ter o poder de ser uma espécie de canal que vai fazer uma ligação entre Deus e os fiéis. Nisso, nós já podemos ter uma ideia da importância e da responsabilidade de se receber um sacerdócio, né? Essa mediação entre o homem e Deus é uma espécie de duplo ônus. Esse duplo ônus da ordem consiste no seguinte, né? Ele representa a sociedade perante Deus. O padre, quando sobe no altar, ele sobe representando todos os fiéis que estão ali em torno dele, diante de Deus. Ele é um mediador. Ele é um representante. Por isso ele é destacado dos demais fiéis. Isso é uma das coisas que nós vamos ver hoje, né? Porque muita gente hoje pretende defender que existe um sacerdócio no batismo que seria equivalente ao sacerdócio do padre. Não. Nós vamos ver que não. A ordem que o padre recebe nesse sacramento vai separá-lo da sociedade. Até os ritos que nós vamos hoje estudar vão deixar claro para nós essa separação. Tá? Então ele é um mediador. Ele representa a sociedade, ele representa os fiéis, ele leva para Deus os pedidos, as intenções e a vontade dos fiéis do que eles necessitam de Deus para viver a vida santamente. A outra coisa também, ele comunica, é ele que comunica aos fiéis a graça. A graça não é de Deus? É. Deus não é o autor da graça? É. Mas é o Padre, aquele que recebeu a ordem, é que irá comunicar aos fiéis essa graça. Então a função dele é essa. E que graças são essas? As graças sacramentais. Ele vai administrar os sacramentos e conferir aos fiéis essas graças que vêm de Deus. E o outro, vamos dizer assim, o outro trabalho que o padre tem por obrigação é ensinar a doutrina. Aqui, ó. Pregar a palavra de Deus. E o que é pregar a palavra de Deus? Ensinar a doutrina. É obrigação do padre, presente também na sua função sacerdotal. Pois bem, como eu falei para vocês, o padre ele precisa também receber uma graça que ajude ele a realizar santamente tudo aquilo que ele recebeu na ordenação. Ele recebeu o poder de realizar os sacramentos. É claro que existem sacramentos que são exclusivos do bispo, mas o bispo, nós vamos ver, que também é um sacerdote, tá? Só que um sacerdote que tem a plenitude do sacerdócio. Mas a ordem em si, ela se refere ao indivíduo que recebe a ordenação sacerdotal, coisa que o bispo também recebeu. Tá? Então, o padre,
ele, ao conferir os sacramentos, ele recebe a autoridade de conferir os sacramentos, mas ele precisa também de uma graça que o santifique para realizar bem isso. E isso está presente também dentro do sacramento da ordem. Por quê? Por que isso? Porque as coisas que ele vai realizar são tão santas, são tão elevadas, são tão profundas, que ele não pode realizar isso de uma forma despreparada. O que esse homem vai realizar, nem os anjos podem fazer. Então, a graça que ele precisa receber para realizar bem isso é parte integrante do sacramento que nós passamos a analisar. E sempre vem a nós, no estudo dos sacramentos, uma pergunta que é inerente às acusações e os inimigos da igreja que a acusaram em vários momentos da história. E sempre vem a pergunta, mas será que esse sacramento, essa tal ordem, é um sacramento? Será que isso foi de fato instituído por Jesus Cristo? E aí dessas perguntas, muitas vezes nascem os erros e as dúvidas. E a igreja precisa, na sua sabedoria, mostrar de onde ela tira todos esses conhecimentos, todas essas informações, né? Bom, no caso das primeiras negações da origem divina do sacerdócio, né? Eu não estou dizendo que é a negação do sacerdócio, é a negação da origem divina do sacerdócio. Nós vamos encontrar alguns ramos protestantes que defendem isso. Os ritualistas não. Os ritualistas entendem que há um sacerdócio. Tirando os ritualistas, né, você vai ter uma parte de denominações protestantes que vão encarar o sacerdócio, a ordem, a função sacerdotal, como algo que nasce da onde? Do batismo. O indivíduo, quando é batizado, ele já recebe um certo poder sacerdotal porque ele é capaz de oferecer sacrifícios. E sacerdócio, senhores, é isso. Sacerdote, por exemplo, é uma função que sempre existiu no paganismo, no judaísmo. E nós vamos ver depois como que nosso Senhor, de alguma maneira, teve que trazer isso também para a vida da igreja. Então, muitos vão dizer, olha, esse sacerdócio que a Igreja Católica chama de um sacramento, na verdade é recebido no batismo. Você foi batizado, você já pode oferecer sacrifícios a Deus. Não. Os sacrifícios que um batizado pode oferecer a Deus são os sacrifícios pessoais dele, né? Ele pode oferecer uma dor que ele está sentindo, oferecer um bem que ele tenha em demasia, ele pode abrir mão de alguma coisa em expiação de algum pecado. São formas de sacrificar também. Mas não tem nada a ver com o sacerdócio sacramento. Esse é exclusivo de certas pessoas que Deus chamará pela vocação. Não tem nada a ver com o batismo. O batismo é um sacramento necessário para a salvação, né? Eu preciso receber o batismo para me incorporar à herança divina e me tornar filho de Deus. A ordem é um chamado interno de Deus. É uma alma que Deus vai escolher, vai botar no coração a vocação e o indivíduo vai ter que corresponder àquilo ou não. Tá? Então são coisas diferenciadas. O sacerdócio do batismo é algo pessoal. O sacerdócio da ordem, não, isso aí é um sacramento destacado. Então, a primeira acusação de que esse poder sacerdotal nasceria do próprio batismo não tem fundamento, nós vamos ver por que mais adiante, né?
Os modernistas já apresentam uma outra resposta. Não, existe sim um sacramento, uma ordem que é dada àqueles que vão ser padres e sacerdotes na igreja, mas é um rito de origem eclesiástica. Assim vão dizer os modernistas, né? A igreja instituiu isso por uma necessidade, não foi Nosso Senhor. Ora, então se não foi Nosso Senhor que instituiu, não é sacramento. Todos os sacramentos eles têm que ter sido instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, são as duas principais acusações. Há outras também, mas as principais nascem dessas duas fontes, né? Ou a ordem é algo que já está presente no batismo, essa função dentro da sociedade, né? O indivíduo é escolhido ali para ser uma espécie de representante do povo perante Deus, mas ele já tem isso no próprio batismo. E o outro vai dizer, não, existe uma ordem mesmo, assim, um rito próprio, mas foi a igreja que instituiu. Os dois estão equivocados, né? O que diz a doutrina da igreja? A doutrina da igreja vai ser bem clara. A ordem é verdadeiro sacramento, é verdadeiro sacramento da lei nova. E encontramos provas aonde? Sempre nas mesmas fontes. Sagrada Escritura, tradição e nos usos gerais da igreja. Então vamos ver cada um deles separadamente. Na Sagrada Escritura, né? Na Sagrada Escritura existe uma prova indireta. Depois nós vamos ver a prova direta. A prova indireta é justamente o fato de que na antiga lei já haviam sacerdotes, que eram os levitas, né? Da tribo de Levi. Aquela tribo foi separada justamente para somente deles sair o sacerdócio da antiga lei. Esse sacerdócio da antiga lei não é o mesmo sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo não tem nada a ver com origem de um grupo, mas vem do céu. Por isso que Nosso Senhor nem levita era. Nosso Senhor era de qual tribo? Era da tribo de Judá, que não era sacerdote, não era um sacerdote. Por quê? O sacerdócio de Cristo não vem da tribo, do povo. O sacerdócio de Cristo vem do céu. Por isso que ele não era da tribo de Levi. Então, mas, no entanto, o povo hebreu que recebeu os primeiros sinais da revelação, os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros lampejos, os primeiros esboços da revelação que viria depois, já estava contido o sacerdócio. Faz sentido. Quando a lei for completada, o sacerdócio ser abolido. Então já existe uma afirmação de que Deus, em algum momento, quis o sacerdócio, né? O povo pagão, os pagãos que habitavam o mundo, também tinham sacerdotes, porque pela religião natural era necessário que entre as pessoas de um grupo alguém fosse destacado para fazer o sacrifício. E esse que fazia o sacrifício sempre tinha uma posição de destaque na sociedade. Isso vocês vão observar em todos os povos da antiguidade. Então, quando Deus constitui a lei natural, ele já bota presente lá o sacerdócio, como parte de uma religião natural. Quanto mais a religião sobrenatural. Isso seria a prova indireta. Então, e as provas diretas? As provas diretas, elas são quase que claras, escritas assim, nas Sagradas Escrituras. Nosso Senhor, entre os inúmeros seguidores que ele tinha, ele seleciona 12. É a primeira prova que aparece para a gente. Porque às vezes dá a impressão que quem andava com Nosso Senhor assim nas ruas, naquelas cidades por onde passava, eram só os 12, né? Não.
aqueles 12, ele selecionou, chamou para si, olha, vocês são especiais, vocês vão receber coisas que os outros fiéis não vão receber. Então isso é uma prova direta. Ora, nosso Senhor selecionou aqueles homens para quê? Havia uma multidão atrás de Nosso Senhor, né? Haviam muitos discípulos em torno dele, mas ele selecionou 12. Ele faz uma seleção. Essa seleção, ele vai elevar esses homens a uma condição diferente das dos outros seguidores dele. É a primeira prova direta. E lá, a outra prova é a última ceia. E a última ceia, ela faz uma ligação com a prova indireta. Por quê? Nosso Senhor, antes de instituir o novo sacerdócio, ele faz o sacerdócio antigo. Ele faz o rito judaico, e quando ele acaba de fazer lá o rito judaico prescrito, aí agora ele vai inaugurar o rito novo. Aí ele vai ordenar os apóstolos. Aí ele vai dizer como se faz aquilo. Aí ele vai explicar o que é aquilo que eles vão fazer. E é justamente lá na Quinta-feira Santa que ele vai ordenar os apóstolos. Todos aqueles ritos que aparecem nas cenas dos evangelhos, é Nosso Senhor dando àqueles homens a ordenação, a preparação, a formatação. E na última ceia, somente aqueles 12 participaram. Judas saiu, né? Como vocês sabem. Mas quando eles foram chamados inicialmente, os 12 só foram chamados, né? Foram chamados e naquele momento ele vai instruir os apóstolos daquilo que eles precisavam fazer, tá? Então houve aí uma separação. Nosso Senhor não concedeu isso para todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, mas somente aqueles 12. E isso já deixa claro essa hierarquia que nós vamos ver presente na igreja, né? Dá-lhes também, olha que isso nós já vimos numa aula passada, o poder de perdoar pecados, lembra? Aqueles a que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Quem é vocês? Aqueles 12, ali eram 11, né? Porque nesse momento Judas Iscariote já estava morto. Não estava mais entre os 12. E ele vai, então, dar o poder àqueles homens de perdoar pecados. A todo mundo ele deu? Aquela multidão que seguia ele? Aqueles vários que ficavam em torno dele? Não, somente aqueles ali, né? E há também presente lá, na última ceia, muito claramente, um rito. Aconteceu um rito, um ritual até que São Pedro não entendeu muito bem. Lavou os pés. Não, você não vai lavar meu pé. Aí não, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro, então me lava inteiro. Não, São Pedro era muito tempestivo, né? Então, houve um rito. Olha, todo rito, ele prescreve a transmissão de um poder. Sempre que há um rito, há uma transmissão. Eu dei a você alguma coisa, eu realizei com você alguma coisa. E o fato de Nosso Senhor ter dado um rito àquele instante, ele transmitiu aos apóstolos, somente àqueles apóstolos, esse poder. Então, se é um sacramento, todo sacramento possui aquelas características que nós já estudamos. Sinal sensível. O que é o sinal sensível? É o que nós percebemos do sacramento. Então, se a ordem é um sacramento, ela terá matéria, forma e ministro. Intenção
Sim, a intenção também faz parte disso, mas a intenção é algo que eu diria implícito, porque ninguém vai passar pelos trâmites da ordem sem ter a intenção de fazer o que a igreja quer que faça. Então, vamos verificar se o sacramento da ordem possui essas características. Possui sim. O sinal sensível é justamente aquilo que vai aparecer para nós no sacramento. E o que aparece para nós? Primeira coisa que nós vamos observar na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros cristãos, é a famosa imposição das mãos. Esse é o primeiro sinal sensível que nós podemos observar no sacramento, que é também sua matéria. Esse sinal sensível da imposição das mãos vai aparecer na Epístola de São Paulo a Timóteo. Na primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22, há comentário referente à imposição das mãos para que o sacramento seja dado. Olha, se eu estou vendo um rito de imposição que transmite algo, já é matéria que pode ser sacramental, tá? Vamos ver isso também na produção da graça que o sacramento realiza, que vai aparecer também na Epístola a Timóteo e na segunda Epístola a Timóteo, também no primeiro capítulo de São Paulo. Então, nas Sagradas Escrituras, há vários momentos onde existe uma imposição de mãos, uma oração que transmite um poder. Isso já está claro nos primeiros séculos, no momento em que os apóstolos ainda estão vivos ali e tinham acabado de escutar isso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradição católica, também existe fundamento. E a tradição é o quê? É a vivência dos primeiros padres da igreja que receberam dos apóstolos, sucessores dos apóstolos, que receberam dos apóstolos a maneira de realizar aquilo. E onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar já escritos dos padres da igreja, no século II, no século III, confirmando a matéria do sacramento, né? Então, é interessante que esses doutores da igreja, esses padres da igreja, melhor dizendo, já vão escrever sobre isso nos primeiros séculos. E a gente sabe que os escritos dos padres da igreja são sempre uma maneira de gravar aquilo que eles receberam dos apóstolos. Por isso é importante nós recorrermos aos padres da igreja por esse motivo. E em que padres da igreja, exemplos de padres da igreja, nós vamos encontrar isso? São Clemente de Roma vai falar sobre esse sacramento. Santo Inácio de Antioquia vai falar sobre esse sacramento. Tertuliano vai falar sobre esse sacramento, dando todas as definições que a igreja, no futuro, vai repetir para nós. Então, se eu mergulhar na tradição cristã dos primeiros séculos, eu vou encontrar a ordem como um sacramento dado a homens que deveriam se separar do mundo para viverem santamente as graças desse sacramento, né? Nós encontramos também isso nas igrejas antigas gregas do Oriente, as liturgias do Oriente. Por que isso é importante? É importante porque nós sabemos que os orientais, como já disse em outras aulas, eles guardam muitos ritos da antiguidade. Eles têm essa tendência a guardar os ritos que vêm lá dos primeiros séculos. Então, quando eles se tornaram cismáticos e se separaram de Roma, eles poderiam ter questionado Roma
de ter inventado isso, mas não, eles praticam também. Ou seja, é uma prova inconteste de que aquilo vem da antiguidade, vem dos apóstolos. Por isso é importante nós observarmos, para fins de demonstração da origem disso, o que fazem as igrejas orientais. Mas sempre lembrando, tá? As igrejas cismáticas orientais, nem todos os orientais são cismáticos. Eu gosto de frisar isso para a gente não achar que todo católico, todo cristão do Oriente é cismático. Não. É certo que as igrejas cismáticas ortodoxas, elas são maioria no Oriente, mas sempre existe os católicos orientais que são fiéis a Roma, tá? Eles são chamados muitas vezes de uniatas. Por quê? Porque eles não aceitaram o cisma de 1054. Então, uns nem sequer foram, outros foram e voltaram, outros, na hora da divisão, ficaram do lado de Roma. Então, nem todo oriental católico é cismático, tá? O nome já está dizendo, católico, né? Se ele não for, se ele for cismático, ele vai ser chamado de ortodoxo. Apesar de que esse nome ortodoxo, apesar de dado a eles, ortodoxo é todo aquele que segue a doutrina ortodoxa. Então, o católico ele também é ortodoxo num sentido mais adequado da palavra. Mas é só para vocês saberem ao que eu estou me referindo. Então, por exemplo, a igreja melquita, ela é de rito oriental, são católicos. Não são cismáticos, mas fazem a missa oriental, a missa de São João Crisóstomo, tá? Mas existe lá os cismáticos que fazem a mesma missa, mas são cismáticos, tá? Só para a gente não confundir. E o exemplo deles é sempre muito bom, para a gente ver se na antiguidade isso já era feito. Pois muito bem. Já aparece, então, nesses ritos da antiguidade, preces, orações especiais, gestos que remetem ao sacerdócio, que se remetem à ordem como um sacramento. Então não dá para negar. A antiguidade cristã, ela sempre entendeu, e isso vem dos apóstolos, que tudo isso foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a afirmação de que o sacerdócio foi algo criado pela igreja é falso, tá? É nosso Senhor que institui isso nas determinadas passagens da vida de nosso Senhor que nós podemos ver no Evangelho. Agora, existe também uma razão teológica, não só baseada na Sagrada Escritura, baseada na tradição, mas também baseada numa certa razão teológica, porque tudo que a igreja faz não é destituído de uma estrutura de razão. E em que se baseia, né? Quando você entra numa sociedade pela primeira vez, pare e pense se não é racional isso. Você nunca entra como chefe. Vocês conhecem alguma sociedade que vocês fazem parte, no momento que vocês fazem parte dela, vocês se tornam chefe da sociedade? Não existe. A igreja, então, por uma questão de razão humana, ela tem que ser hierárquica. Então, normalmente, os mais destacados, mais antigos, serão os chefes. E aqueles que entram depois serão subordinados. Isso é razão natural. Então, se a igreja recebeu a missão de Cristo de pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, realizar o santo sacrifício da missa e transmitir os bens espirituais aos fiéis, eles precisam se organizar como instituição. E toda instituição ela possui chefia, ou seja, aqueles que obedecem, que dão a ordem, e aqueles que obedecem. E quando você entra num grupo, você não pode ser chefe. Você primeiro vai fazer parte do grupo menor. Depois você pode chegar lá
mas com o tempo. Logo, pressupõe uma ordem hierárquica natural. Então, a igreja terá uma hierarquia. E é claro, é aqui que entra a questão. Se existe uma hierarquia na igreja, é lógico que os cargos mais altos serão dados a quem? Aos sacerdotes. E mais ainda, os sacerdotes com plenitude de sacerdócio, que são os bispos. Então, de cara, eu já entendi. Esse daqui que possui esse poder, ele está numa posição mais elevada que os batizados comuns. Não é verdade? Então, senhores, só baseado nessas 3 janelas, vamos dizer assim, nós já vemos a fundamentação da existência da ordem como sacramento, a instituição da ordem por Jesus Cristo, claro, há sinais sensíveis, há graças que são transmitidas e esse sacramento confere àqueles que o recebem uma autoridade sobre os outros. Logo, a estrutura hierárquica da igreja, ela faz justamente essa ponte. Lembra da mediação que eu falei no início da aula? O padre não é um mediador? Então, ele está mediando ali. Então, se ele é um mediador, ele está numa situação mais alta, transmitindo para os outros. Uma coisa se conecta com a outra. Então, a estrutura hierárquica da igreja é completamente racional, necessária e parte associada ao sacramento da ordem, porque são esses que serão os chefes da igreja, como os apóstolos foram. Perfeito? Muito bem. Se há uma hierarquia, como que é essa hierarquia? É interessante, porque existe uma hierarquia da própria igreja, que já é bem mais conhecida de nós, né? O Papa. Nós vimos lá o poder que Nosso Senhor transmitiu a São Pedro. Você tem os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Você tem os padres, que na época eram chamados de presbíteros, né? Esses padres que vêm logo abaixo dos bispos, porque eles não têm a plenitude do sacerdócio, eles têm o sacerdócio, o bispo também tem. Só que o bispo ele tem a plenitude. E abaixo dos padres, vocês vão ter os fiéis. Essa é a hierarquia básica da igreja. Por que eu digo básica? Porque conforme os séculos foram passando, a igreja, através das suas mudanças disciplinares, ela incrementou, vamos dizer assim, que ela incorporou cargos intermitentes, vamos dizer assim. Vai aparecer na Idade Média, por exemplo, a figura do cardeal. O cardeal tem uma dignidade mais alta que um bispo, mas o cardeal, por exemplo, ele tem uma função ministerial na igreja. Na antiguidade não haviam cardeais. Depois vai aparecer a figura do monsenhor, do cônego, do cabildo, né? Funções essas que a igreja teve que, vamos dizer assim, desdobrar para auxiliar na administração. Mas a hierarquia básica é essa. A hierarquia completa seria assim: o Papa, os patriarcas. O que seriam patriarcas? São bispos de cidades de muita importância para a cristandade, principalmente no Oriente, os patriarcas orientais. Existem patriarcas ocidentais também, que é o caso de Lisboa, que é o caso de Veneza, né? E outras cidades. Aí logo abaixo viriam o quê? Os cardeais bispos, né? Aí depois viriam os arcebispos, que são bispos de cidades grandes, dioceses grandes, né? Abaixo dos arcebispos, os bispos. Abaixo dos bispos, os padres. Abaixo dos padres, nós teríamos a figura aí dos superiores religiosos, abades, superiores de congregações, os religiosos comuns
e os fiéis. Olha aí, quanta subdivisão hierárquica. Porque a igreja, com o tempo, ela começou a ter que se, vamos dizer assim, requintar para atender a demanda da administração dos sacramentos. Tá? Agora, o que pouca gente sabe, até talvez as pessoas saibam, é que existe uma outra hierarquia, só que essa hierarquia dentro do próprio sacerdócio, que são as hierarquias das ordens menores e maiores que o seminarista recebe antes de se tornar sacerdote. Essa é menos conhecida e é uma hierarquia, né? Então essa hierarquia, ela acontece na formação do sacerdote. O rapaz se sente vocacionado, procura a sua diocese, comunica ao seu pároco, o bispo recebe lá a notícia de que um rapaz estaria interessado em entrar para a vida sacerdotal, recebe ele dentro de um seminário e vai começar a formação desse rapaz, né? E como que se dá isso, né? Pois bem, ele vai passar, na verdade, por duas classes de ordens, até chegar à ordem propriamente dita. As ordens menores e as ordens maiores. Isso dentro do seminário. O indivíduo já está se preparando para ser padre. Então ele vai começar o processo dele. No início, ele vai passar por um ingresso chamado de tonsura. Tá? Essa tonsura que ele vai receber era um uso que se tornou muito comum entre o século IV e o século V, aonde o indivíduo ele tinha lá um pedaço do cabelo cortado para poder indicar que ele já atravessou os umbrais da dignidade clerical. Ele ainda não é clero, mas ele já entrou, vamos dizer assim, na sala do clero. E se ele entrou na sala do clero, ele já vai ter que ter características de separação da sociedade sem ser clero. Então é nesse momento que o rapaz recebe a batina. Ele, até esse momento, ele vai estar no seminário de terno. Ou uma roupa digna, mas o terno sempre foi o usual dos rapazes que estão no seminário. No dia da tonsura, ele vai receber a batina. Mas ele é clero? Ele já está na casa dos cleros. Né, dos clérigos, perdão. Ele já está na casa dos clérigos. Mas ele ainda não é clero, mas ele já está com um pezinho lá, vamos dizer assim, para entender melhor. Então ele já tem que andar separado do mundo. Ele já tem que ter uma vestimenta que marque ele em relação ao mundo. Ó, aquele rapaz ali está separado para a vida clerical. Repare, eu estou falando aqui do padre secular, tá? Do padre diocesano, que a gente chama da diocese, o padre secular, que passou pelo seminário. Eu não estou falando das ordens religiosas. Eu não estou falando de franciscano, dominicano, beneditino. Esses têm um caso à parte. Ainda que eles, para se tornarem sacerdotes dessas ordens, eles tenham que passar por essas transformações também. Mas eu estou falando do padre secular, né? Então, depois de passar pela tonsura, ele vai ter um tempo ali, naquele estado. Esse tempo vai ter que ser observado. E ao passar por isso, né, ele vai finalmente entrar nas ordens menores. Isso aí tem uma hierarquia, uma ordem menor. Então, vamos ver cada uma dessas ordens, né? A primeira ordem menor é a ordem de hostiário. Primeira ordem que ele recebe, depois de ter passado pela tonsura, ele vai receber a primeira ordem, que é a ordem de hostiário. Para cada ordem dessa que ele recebe um objeto que simboliza a função dele dentro da vida do culto divino.
né? Então, o que o hostiário recebe? Ele recebe as chaves da igreja. Por que o hostiário, né, ele recebe as chaves da igreja, né? Porque na antiguidade ele ficava responsável pela porta na hora da consagração, na hora da missa, porque o pessoal começava a chegar e podia atrapalhar o padre a fazer o sacrifício. Então, na hora que o sacrifício estava sendo feito, ele trancava a porta para ninguém perturbar o sacrifício. Era a função do hostiário, né? Então, o objeto que marca a função dele é a chave, né? Então, ele vai, então, receber essa chave. É claro que ele recebe essa chave de forma simbólica, só para representar aquilo que, no passado, a ordem que ele recebia, as ordens menores, tinha como função. Ele vai passar um tempo como hostiário, ele não pode pular etapas, ele vai passar um tempo como hostiário, e ao passar um tempo como hostiário, se tudo correr bem, ele vai receber a segunda ordem menor, vai acumular agora. Ó. Ele é hostiário, ele vai se tornar leitor, a segunda ordem menor. Ao se tornar leitor, o que ele vai receber como instrumento? A Sagrada Escritura, nas mãos. Por quê? Agora ele vai ser capaz de ensinar a doutrina. Então ele já recebeu uma ordem menor para poder ensinar a doutrina. Ele vai ser agora. Ele já recebeu hostiário, tonsura, hostiário, leitor. Logo em seguida, ele vai, depois de um tempo, eu friso muito esse tempo, porque não pode pular a etapa. Depois desse tempo, ele vai receber a terceira ordem menor, que é a ordem de exorcista. Ele, então, vai receber nas mãos o rito de exorcismo para expulsar o demônio, né? Na antiguidade, o exorcista, haviam membros da igreja que eram só exorcistas. Eles recebiam até essa ordem, ou essa ordem separadamente. Depois, todas essas ordens foram concentradas na figura do padre. Então, ele vai se tornar exorcista e recebe o ritual de exorcismo como objeto que ele vai utilizar, tá? Atualmente, o padre é que faz essa função. A quarta ordem menor, que já é a última das ordens menores, será a ordem de acólito. Ora, o que o acólito vai fazer? O acólito, ele é aquele que leva as velas nas mãos para o padre poder celebrar a missa. Ele recebe um candelabro como instrumento e ele vai também preparar o pão e o vinho para a celebração. Então o acólito, ele já está quase lá no altar, vamos dizer assim, né? Ele já está chegando perto das ordens maiores. Então ele vai receber o candelabro e vai receber também as galetinhas, né? Que ele vai preparar o pão e o vinho para a celebração, tá? Ele prepara isso e também vai receber o evangelho como objeto, simbolizando o seu trabalho na quarta ordem menor. Aí vem então o momento em que o indivíduo se prepara para receber as ordens maiores. Essas ordens maiores, ele já vai, de alguma maneira, já estar presente na vida do altar. Só que gradativamente. Qual é a primeira ordem maior que ele vai receber? Será o subdiaconato. Ele primeiro vai ser subdiácono, depois ele se tornará diácono e depois recebe, então, o sacerdócio propriamente dito. Então, essas três ordens maiores já vão marcar mais profundamente a presença desse indivíduo cada vez mais em torno da missa, até chegar ao ponto de ser ele o próprio sacerdote. Então, o subdiácono,
qual é a função dele, né? Ele vai ajudar o diácono. Ele é um auxiliar do diácono. Ele já está ali, ó, nos pés do diácono ajudando na missa. Ele vai ter que ter essa função. E prepara o cálice e a patena. Quem vai preparar o cálice para a missa e a patena, na aula de liturgia a gente vai entender o que é a patena, tá? O cálice e a patena, ele vai preparar para a missa, ele vai ajudar o diácono na sua função. Depois também, ele é que vai deitar água no vinho destinado ao sacrifício. Repare, ele manuseia o pão e o vinho tudo antes da consagração. É como se fosse o papel do subdiácono. Depois ele vai ler a epístola. A epístola é a primeira leitura lá da missa, que é a leitura da epístola, né? Ele vai ler, quem é responsável pela leitura da epístola é sempre o subdiácono. E ele recebe nessa ordem poderes para isso. Depois também, olha quanta coisa ele já faz. Ele vai lavar os panos sagrados, as chamadas santas alfaias. Tudo isso a gente vai estudar na parte de liturgia, tá? Os panos sagrados serão então lavados pelo subdiácono. E também vai receber já a incumbência de rezar sempre o breviário. É nessa ordem, na primeira ordem maior, que ele tem a obrigação de rezar o breviário. O que é o breviário? É a oração pública da igreja, diferente da missa. Era aquela oração que os religiosos e o clero precisa fazer todos os dias em vários momentos da jornada dele. Então o subdiácono já tem a obrigação de rezar o breviário, tá? Isso é muito importante. E é aí, olha que interessante, é aí que ele vai receber a obrigação do celibato. Não que antes já não fosse, tá? A partir do momento em que ele entra no seminário, o celibato, a castidade já tem que ser vivida. Mas oficialmente é como subdiácono que aquilo vai se tornar para ele uma obrigação grave, vamos dizer assim. Não que não praticasse antes, tá? Não é isso que eu quero dizer. Nesse momento se torna uma obrigação grave e é justamente no momento em que ele se torna subdiácono. O celibato passa a fazer parte dele como algo essencial e que ele tem que zelar, né? Existe uma diferença, senhores, entre o celibato sacerdotal e o voto de castidade, tá? Existe uma diferença aí. O voto de castidade, ele é feito pelos religiosos, franciscanos, beneditinos, carmelitas, dominicanos. Celibato é próprio do padre secular, ou seja, ele, diante do bispo, ele vai prometer que vai abrir mão do matrimônio, vai deixar de recebê-lo, mas não é voto de castidade. Padre secular não faz voto de castidade, tá? Ele faz como eu poderia dizer, uma promessa de celibato diante do bispo. E é nesse momento aqui que isso fica claro para ele. Aí vem então a segunda ordem maior. Ele já está quase no sacrifício. Ele se torna diácono. Vai passar um tempo como subdiácono. Em geral, quando os candidatos entram no subdiaconato, o bispo já começa a avaliar se ele tem condição de ser padre ou não. Muita gente sai do seminário no subdiaconato, porque a avaliação que o bispo faz diz, olha, você não tem como. Tá? Agora, se ele passa para o diaconato, ele já está quase com o pé no sacerdócio, mas não é garantia ainda. Mas ele vai lá, ele vai passar então para a segunda ordem maior. O que o diácono vai fazer?
ele vai assistir o padre no altar. Ele vai ser quase que com o braço direito do padre, vamos dizer assim, no altar. E vai receber o poder de cantar o evangelho. Tanto que os diáconos, eles têm que, mesmo que eles sejam desafinados, eles têm que aprender música, eles têm que aprender a entoar o canto-chão, eles têm que aprender os tons da missa para poder o quê? Celebrar a Santa Missa. E só o diácono é que vai fazer essa parte de cantar o evangelho. É um dos poderes que ele vai receber, né? Outra coisa que ele vai fazer também é distribuir a Sagrada Comunhão. Isso ele pode fazer. Você veja, né? A parte sacerdotal não chegou lá ainda. Mas distribuir a comunhão, o diácono pode. Ele já tem esse poder, ele já tem essa função. Pode também, de administrar o batismo, mas com licença do ordinário, porque o padre é que tem que fazer, mas ele pode dar a licença para o diácono fazer o batismo. O diácono já tem esse poder, você vê, olha, ele está quase lá no sacerdócio, né? E também pode pregar com autorização do bispo, pregar na igreja, fazer o sermão. Por isso que alguns historiadores de São Francisco dizem que ele recebeu até o diaconato. Ele só não foi sacerdote, mas ele recebeu até o diaconato. Por quê? Porque ele pregava nas igrejas de Assis. E não é permitido que uma pessoa sem a ordem diaconal pregue na igreja, na hora da homilia, na hora do sermão. Então, se São Francisco fazia isso, era porque ele tinha o diaconato, tá? Muito provavelmente, quase certo que ele era diácono, tá? Agora ele não recebeu o sacerdócio. Isso também é certo, né? E por fim, o sacerdócio. Ufa! Olha quantas escalas, né? O sacerdócio, então, ele vai ter 2 graus. O grau presbiteral, que é o padre, e o grau episcopal, que é a plenitude do sacerdócio, que é a figura do bispo. Só que o bispo, ele também recebeu o sacramento da ordem, só que ele vai ser sagrado bispo e não ordenado bispo. Só quem recebe a ordenação é o padre. O bispo, ele recebe a sagração, mas ele também é um sacerdote e com a plenitude do poder sacerdotal. Então você vai ter o presbítero, né, que é o padre, e o grau mais elevado, que é o bispo, que tem a plenitude do sacerdote. Qual a diferença? O bispo, ele pode ministrar todos os sacramentos. O padre tem alguns que não são específicos dele. Quais são? A ordem, que nós estamos vendo, só quem pode conferir a ordem é o bispo, né? E a crisma, que também é específica do bispo. Então, por isso que o sacerdócio episcopal, ele é mais elevado, porque ele pode não só fazer outros padres, como pode fazer outros bispos também. Então ele existe, ele tem essa plenitude. E são as 2 etapas da vida sacerdotal. Aí sim, nesse momento, pode-se dizer que ele recebeu o sacramento da ordem. Muitos teólogos já escreveram dizendo, mas e as outras ordens? Não são sacramentos também? Né? O hostiário, né? Exorcista? Não. Essas ordens, na verdade, elas estão indo em direção ao sacramento da ordem. Então, há alguns que entendem, por exemplo, que elas podem ser entendidas como parte do sacramento. Isso vai dividir bastante os teólogos, em certo sentido, tá? Mas o que nós chamamos sacramento da ordem é especificamente o momento em que ele pode celebrar missa,
distribuir os sacramentos, pregar a palavra de Deus e trazer as graças para a comunidade cristã de forma completa. Na hora em que ele tiver tudo isso aqui, ele recebeu o sacramento da ordem. Toda essa hierarquia que nós vimos é uma preparação. A igreja entendeu, na antiguidade essas coisas eram separadas. Mas o sacramento da ordem era o sacramento. Depois a igreja percebeu que seria melhor concentrar tudo isso na figura daquele que um dia vai ser padre. Então o padre, ele tem todas essas ordens reunidas nele e que levam ele ao quê? Ao sacramento da ordem. Ele tem todos os poderes que eu mencionei aqui para os senhores e mais o poder de celebrar o santo sacrifício da missa e também o poder de perdoar pecados, tá? Que é uma das características disso. E o bispo, né? O bispo, o que ele tem de prerrogativa nós já vimos, ele realiza todos os sacramentos e o bispo vai possuir para ele algo que o padre tem dependendo do bispo, é a jurisdição. O bispo ele tem uma jurisdição, ou seja, uma área onde ele exerce a autoridade dele e dentro dessa área ele tem padres que administram porções dessa jurisdição debaixo da autoridade dele. Mas o bispo, senhores, é um sacerdote também. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, só para a gente encerrar a nossa primeira aula, a questão do celibato, ela é sempre muito discutida. E o grande fundamento do celibato está justamente na Epístola aos Coríntios de São Paulo, onde São Paulo menciona que os homens que servem a Deus devem abrir mão do casamento, não é? Muitos vão dizer que isso é um conselho de São Paulo, isso não é uma obrigatoriedade. Bom, vamos tentar entender essa história o mais simples possível. De fato, no Oriente, existem homens casados que são ordenados, como prática da Igreja do Oriente. No Ocidente, isso foi só usual nas primeiras décadas da Igreja, onde homens casados recebiam a ordem. Mas preste atenção, jamais um padre se casava. Vocês entenderam a diferença? Eu ordenei, em algum momento da igreja, um homem casado. Mas um homem, depois de ter recebido o sacramento da ordem, não pode mais se casar. Então nós vamos ver práticas desse tipo em toda a história da igreja. Santo Epifânio vai escrever e vai falar muito sobre isso, né? São Jerônimo vai defender essa prática do celibato em boa parte dos seus escritos e a definição universal para a Igreja do Ocidente do celibato para os padres é no Concílio de Elvira, em 305. Início do século IV, a Igreja estende essa prática como regra geral para todo o clero ocidental. No Oriente, até hoje existem homens casados que recebem a ordem, mas é minoria. A grande maioria são homens celibatários ou que têm voto de castidade. Quem tem voto de castidade, isso aí nem se cogita, tá? No Ocidente, a igreja entendeu, baseado em São Paulo, baseada nos padres da igreja, de que o celibato seria uma regra para todos os sacerdotes. Ok, senhores? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Alguma coisa que os senhores queiram esclarecer? Diga. Eu vi aqui nas tarefas, né, do subdiácono, diácono, algumas tarefas que a gente vê pessoas normais fazendo na missa, como distribuir a comunhão, leitura das epístolas, né?
Sim. Então onde está o problema? Assim? Bom, aí é o seguinte, entra a questão, por exemplo, nós estamos aqui, os nossos estudos, eles se referem sempre ao catecismo tradicional, né? É o catecismo de São Pio X, e que é estruturado no catecismo romano, no que a igreja sempre entendeu como deveria ser feito. O problema é que as mudanças que aconteceram no Concílio Vaticano II, em algumas pastorais inspiradas no concílio, autorizou que certas funções fossem dadas aos fiéis, né? E aí entra um questionamento que né? Foi certo isso? Isso deveria? O que é certo é que essas práticas que foram aprovadas depois na igreja, elas violam a tradição da igreja. Foram aprovadas? Foram. Foram realizadas? Foram. Mas elas violam a tradição completamente. São práticas que já estão no dia a dia, já estão no comum das paróquias, mas elas não têm fundamento na tradição e no caminhar histórico da igreja. Elas foram colocadas depois. Existem justificativas para isso? Existem, né? Só que as justificativas, elas não são tão bem fundamentadas. Por exemplo, alega-se que na antiguidade os fiéis podiam, por exemplo, manusear os vasos sagrados. Na aula de liturgia a gente vai ver o que são vasos sagrados, quais são os vasos sagrados. Só que esses fiéis, na antiguidade, eles tinham a mão ungida para isso. Eles tinham uma preparação para isso. Eles tinham quase que uma forma de separada, apesar de serem leigos, de realizar aquilo. Com o passar de menos de um século, estendeu um pouquinho mais, talvez, para o século II, a igreja começou a entender que aquilo não funcionava, porque as pessoas não tinham a devida preparação, não tinham a devida disposição, não tinham a devida pureza para realizar aquilo, e começou a deixar aquilo exclusivo para aqueles que foram separados para a vida sacerdotal. E a igreja confirmou isso durante todos os séculos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente viu a igreja confirmar essa prática dessa separação até a segunda metade do século XX, quando se resolveu fazer uma série de mudanças para permitir essa entrada dos fiéis na liturgia. Mas isso viola completamente a tradição da igreja. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, vamos então fazer uma oração para nós encerrarmos. E na próxima aula a gente continua os efeitos do sacramento da ordem sobre aqueles que a recebem. Tá bom? Nosso auxílio está no nome do Senhor.